sentir. Olá, pessoal! Hoje vamos aprender um pouquinho sobre o funcionamento das grandes vias aferentes associadas aos nervos espinais. Ou seja, como o nosso cérebro recebe informações de sensibilidade do nosso corpo por meio dos nervos espinais. Vamos lá? As grandes vias aferentes são trajetos compostos de estruturas que têm a função de captar, conduzir e interpretar estímulos nervosos de sensibilidade do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Nossa, mas o que é isso? Sistema nervoso periférico e trajetos periféricos, tudo que passa ao redor do centro, nos membros e parte do tronco. Sistema nervoso central e trajetos central, tudo que passa no centro, na medula espinal e no encéfalo. Esses estímulos são captados pelos receptores sensoriais, que são terminações nervosas capazes de converter estímulos do ambiente em impulsos elétricos. Interessante, não é mesmo? Esses estímulos serão processados e analisados em centros específicos do sistema nervoso central, que produzirá uma resposta adequada e específica. Os impulsos elétricos são produzidos dentro das células nervosas, chamada de neurônio. Vamos fazer uma comparação para que você entenda melhor. Como se fosse a fiação de uma casa. O interruptor de luz seria um receptor onde damos o estímulo. A fiação seria os nervos e os neurônios. O conduíte seria a medula espinal por onde passam os fios elétricos. E a lâmpada seria o nosso cérebro e cerebelo. Fez sentido para você? Essas vias podem ser consciente ou inconsciente. Consciente quando conseguimos distinguir os diversos tipos de sensibilidade, e inconsciente quando o impulso não carrega informações de sensibilidade, apenas de integração motora. As vias conscientes são constituídas normalmente por 3 neurônios. O primeiro neurônio se divide em 2 prolongamentos, como se fossem 2 bracinhos. Um se conecta com o receptor e o outro entra na medula espinal, que vai se conectar com o segundo neurônio, que fica dentro da medula espinal. Ele passa por estruturas específicas conforme cada tipo de sensibilidade, que vai até uma estrutura chamada tálamo, onde são processados informações motora e de sensibilidade. Lá no tálamo, o neurônio 2 se conecta com o neurônio 3 e vai até chegar ao nosso cérebro na área de projeção cortical, local onde será interpretado as informações e produzirá uma resposta. Já nas vias inconscientes, são constituídas de 2 neurônios que vai até a área de projeção cortical do cerebelo, onde será interpretado informações motoras. Agora vamos aprender um pouquinho sobre a função de cada via. Vias de dor e temperatura. Você já parou para pensar por que sentimos dor e temperatura? Não? Então chega mais que irei te explicar. Podemos afirmar que essa é uma das vias mais primitivas do nosso corpo, mas muito importante. A dor é responsável por nos manter seguro e nos indicar perigo. Afinal, ninguém aqui gosta de sentir dor, não é mesmo? Algumas pessoas podem desejar nunca sentir, mas a dor é um mecanismo de alerta do nosso corpo para lesões ou um sinal para os limites. Podemos citar como exemplo uma pessoa que encosta o seu braço na panela ao cozinhar. Rapidamente ela irá se afastar. Lembrando que temperaturas acima de 43 graus já podem causar queimaduras. Existem as dores primárias e as dores secundárias. Você já parou para pensar por que sentimos vários tipos de dor? Existem basicamente 2 vias ascendentes. A via neoespinotalâmica conduz à dor somática, sensação de dor aguda e bem localizada, correspondendo à chamada dor empontada, e a via paleoespinotalâmica conduz à dor visceral, dor pouco localizada, dor profunda do tipo crônico, correspondendo à dor em queimação. O tato protopático é um tato menos específico, mais grosseiro e lento,
Um tato que não está associado com movimentos delicados, e sim com movimentos mais grosseiros. Por exemplo, quando esbarramos em alguma coisa ou em alguém, quando um inseto pousa no nosso braço, conseguimos sentir, porém sem definir detalhes. Esse tato está presente em todo o nosso corpo. A via de pressão é a capacidade do sentir mais profundo sobre o corpo, podendo ser traduzida como atração à alteração linear do repouso das terminações nervosas que estão na pele. O quanto profundo é um toque, sabe aquele aperto de mãos firme? Ou então aquele abraço apertado? Sabia que para você reconhecer objetos, sentir vibrações e até mesmo saber de olhos fechados a posição do seu corpo, existem vias nervosas especializadas para isso? Vamos agora saber quais são elas. A propriocepção consciente é o reconhecimento da posição das articulações no espaço. Por exemplo, quando você dobra o seu braço, mesmo sem você ver como está, você sente que está dobrado. E o tato epicrítico, o que é? O tato epicrítico é o tato fino, o reconhecimento de pequenos detalhes, ou seja, quando você reconhece os objetos, quando os toca, sabendo a forma e o tamanho deles. Sabia que você consegue reconhecer 2 pontos em até 2 milímetros de distância? Fantástico, não é mesmo? Já a sensibilidade vibratória nos permite reconhecer as vibrações. Como exemplo, quando você está segurando o celular na sua mão e chega uma mensagem, fazendo você sentir o estímulo de vibração do aparelho. Vias de propriocepção inconsciente. Você sabia que impulsos nervosos proprioceptivos inconscientes não geram sensibilidade nenhuma? São as vias que levam ao cerebelo os impulsos motores originados nas musculaturas e nos tendões, o que nos permite ficar sentados com uma postura automática, ou seja, sem pensar. Ele também é responsável pelo controle dos batimentos cardíacos e são atividades involuntárias executadas pelo sistema nervoso autônomo. Vias de sensibilidade visceral. Você já sentiu dor do tipo cólica? Tenho certeza que sim, afinal é uma das formas de defesa do nosso corpo, muito importante para alertar o nosso cérebro de que existe algum problema. A sensibilidade visceral é difusa, ou seja, não permite localização precisa da dor, mas sim a região acometida. Podemos dizer que dói a pontinha do dedo, mas não podemos dizer que dói a primeira ou segunda alça intestinal. Alguns órgãos são mais sensíveis à dor visceral do que outros, por causa da quantidade de receptores localizados. Estômago e bexiga têm muita sensibilidade visceral. Ao contrário dos rins e pulmões, que têm menos receptores de sensibilidade, e por conta disso podem sofrer mais danos por falta da sensibilidade até descobrir a doença. Agora que vocês já aprenderam sobre o funcionamento das grandes vias aferentes, vamos falar sobre as doenças, as neuropatologias relacionadas a sensibilidades. Vamos lá? A neuropatia periférica é uma condição que afeta os nervos periféricos, mas o que isso significa? Significa que podemos perder a sensibilidade e obter atrofia muscular, principalmente em pernas e mãos. Mas você sabe as principais causas dessa neuropatia periférica? Venha cá que eu vou te contar. São mais de 90 causas, sendo as mais comuns inflamações dos nervos após lesões ou esforços repetitivos, como tocar guitarra, metabólicas causadas por diabetes ou alcoolismos, doenças autoimunes como reumatismo, psoríase e lúpus, sendo seus principais sintomas formigamentos, perda de sensibilidade nas extremidades, principalmente pés e mãos, perda de força, atrofia muscular. E vocês sabiam que essa doença atinge de 2 a 8% dos adultos de todas as faixas etárias? Mas suas causas são mais comuns em pessoas com mais de 40 anos de idade. A neuropatia diabética é uma das neuropatias mais comuns, por isso precisamos cuidar da nossa saúde, pois a neuropatia periférica pode evoluir e seus sintomas piorar e, consequentemente, os pacientes correm mais riscos de sofrer quedas, ter dificuldade para ficar em pé, andar ou até mesmo sentir dor nos membros. Apesar de não ter cura, a neuropatia periférica pode ser tratada em hospitais especializados no tratamento dessa doença. Por isso, é muito importante o diagnóstico precoce e encontrar o melhor tratamento, garantindo assim uma melhor qualidade de vida. Muito bem, pessoal! As grandes vias aferentes são muito interessantes e muito importantes, não é mesmo? Sentir é a primeira experiência do ser humano.
Sentir dá sentido à vida. Created using Powtoon.